Glória a Deus. Shalom, amados. Graças a Deus por mais um dia, né? Mais um dia que o Senhor tem nos dado, por mais um dia que o Senhor tem nos presenteado. Nesse dia nós queremos louvar e bendizer o nome dele. Gostaria que você, aproveitando que você está de pé, que você abrisse a sua Bíblia, que é a Santa Palavra de Deus, assim como nós temos ela. A segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Corinto, capítulo de número 7. Gostaria de dividir alguns versículos com os irmãos. 2 Coríntios, capítulo 7, a partir do primeiro versículo. Segundo Coríntios, capítulo de número 7. Essa é a primeira manhã que nós estamos aqui, né, nesse espaço novo, né? Onde a gente pode ficar mais à vontade, e a gente vai ficar mais à vontade ainda. Mas a intenção é que a gente não fique tão à vontade assim, mas que esse lugar possa ficar apertado, amém, querido? Para que nós possamos ter 3 cultos no domingo, para que as pessoas, enquanto nós estejamos cultuando ao Senhor, elas estejam esperando uma fila lá fora, amém, irmãos? Pela fome, pela sede da palavra. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo de número 1, onde está escrito assim. Todos encontraram? Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do Espírito aperfeiçoemos a santificação no temor de Deus. E ele continua dizendo: recebei-nos em vossos corações, a ninguém agravamos, a ninguém corrompemos, de ninguém buscamos o nosso proveito. Não digo isso para a vossa condenação, pois já antes tinha dito que estáis em nossos corações, para juntamente morrer e viver. Grande é a ousadia da minha fala para convosco, e grande a minha jactância a respeito de vós. Estou cheio de consolação e transbordante de gozo em todas as nossas tribulações. Feche os seus olhos, oremos ao Senhor em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Deus Todo-Poderoso, Deus bendito, Deus Santo, Deus Criador de todas as coisas, Deus que nos fez para a santificação, Deus que nos fez para a adoração, Deus que nos fez para que nós vivêssemos em um momento separado para Ti, Deus que nos fez, que nos criou, nos formou para o louvor da Tua glória, Deus que nos criou, nos formou para que nós buscássemos a Tua presença e para que em todo o tempo nós invocássemos o Teu nome. Mais uma vez, Deus, nós estamos aqui, Deus, como filhos do Senhor, como filhos que buscam, sendo carentes de um Pai, e nós temos um Pai que é todo poderoso, que tem suprido as nossas necessidades, que tem cuidado do nosso corpo, da nossa alma e também do nosso espírito. Meu Deus, mais uma vez, Deus, em nome de Jesus, eu me coloco, Deus, diante da Tua presença, na condição, Deus, de dependente do Senhor, de dependente, Deus, da Tua graça, de dependente, Deus, do Teu favor, reconhecendo, Deus, quem eu sou e reconhecendo quem Tu és. Deus, nós somos pó, somos barro, somos cinza. Deus, não somos nada sem a Tua presença. Nós somos como um trapo de imundície, Deus, cada vez que nós olhamos para nós mesmos. Mas cada vez que nós olhamos para Ti, Deus, o Senhor nos faz mais que vencedores. Cada vez que nós olhamos para Ti, Deus, de imundos, Deus, nós nos tornamos santos pelo sangue do Senhor Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, Deus, nós entregamos, Deus, as nossas primícias a Ti, a nossa manhã, Deus, nós entregamos a Ti, aquilo que vem primeiro, Deus, nós colocamos diante do Teu altar, Pai, em nome de Jesus. Abençoa, Deus, as nossas vidas, Pai. Ministra, Deus, continua ministrando aos nossos corações, no nome do Senhor. Amém, amém e graças a Deus. Não pode se sentar, em nome de Jesus. Irmãos, nós separamos esse momento e nós chamamos de manhã de consagração. Nós chamamos porque quando se fala em consagração, irmãos, algumas pessoas têm algo em mente. A pessoa já pensa em um jejum simplesmente, né? E algo assim.
Mas o momento de consagração, irmãos, vai muito além disso, vai muito além de um jejum, isso é simplesmente o começo daquilo que o Senhor quer fazer nas nossas vidas, mas vai simplesmente de um momento de você se abster de algo da terra para você buscar de algo do céu, mas também, querido, de uma participação nossa. Deus, pela sua graça, pela sua misericórdia, permite que nós tenhamos uma participação em tudo isso, porque quando o Senhor, sendo o restaurador de todas as coisas, Ele permite que nós venhamos deixar, ou nós venhamos dar liberdade para que Ele possa restaurar. E Deus nunca restaura nada, nem ninguém, sem que a pessoa queira, ou sem que aquilo seja de livre e espontânea vontade. Então, quando nós falamos a respeito de manhã de consagração, nós esperamos, querido, que essa manhã, sim, que eu creio, de jejum, de separação, mas também uma manhã, querido, em que nós temos a oportunidade de, mais uma vez, dizermos não para tudo aquilo que nos afasta da presença de Deus. Dizer não, querido, para tudo aquilo que muitas vezes, amado, faz com que venha criar uma barreira entre nós e o Senhor. Irmãos, nós vivemos em um tempo, nós vivemos em uma época, já vamos entrar direto na palavra, já vivemos em um tempo, em uma época, irmãos, em que não existiram tantos cristãos assim dentro de tantas igrejas, onde quase que uma igreja em cada esquina, louvado seja Deus por isso. Mas olhando por outro lado, mesmo dentro de tantas igrejas, nós olhamos tantas pessoas problemáticas e com depressão, e com ação, que não contenção, que não presta, que vem lá do inferno, tantas coisas que vêm para oprimir, para derrubar a vida da pessoa. E quando nós, num lugar onde nós chamamos de casa de Deus, e assim é, ou casa de oração, e assim é, e nós olhamos e vemos que como que um lugar onde a esperança das pessoas deveriam estar, e na verdade, infelizmente, não é assim. Muitas pessoas, elas vêm à igreja muitas vezes, querido, e às vezes elas voltam da mesma maneira para suas casas. Quando se vai em um hospital, qual a esperança da pessoa que vai ao hospital? Independente do Senhor, isso é caso à parte, humanamente falando, qual a esperança ou qual a expectativa que a pessoa vai no hospital? Ou eu vou ao médico, ele vai examinar, ele vai diagnosticar, ele vai passar algo para mim que pode fazer bem para mim, vai fazer bem para mim, eu vou melhorar, eu vou lá exatamente por isso, vou obedecer às ordens do médico, as dietas que ele me pedir, o remédio que ele pedir, vou pagar um preço e eu vou ser sarado. A expectativa da pessoa é essa. Quando nós chegamos na presença de Deus, amado, a expectativa ela não pode ser outra, porque Jesus, ele é o médico dos médicos. Ele não cura simplesmente o corpo, mas ele vai lá na alma e no espírito, aquilo que o homem não pode fazer. E aquilo, querido, que muitas vezes se entra e se sai da igreja, às vezes com uma falta de esperança tão grande, querido. A palavra do Senhor diz nos evangelhos que a esperança das nações é o Senhor Jesus. A nossa esperança é o Senhor Jesus. Nosso coração, ele precisa estar voltado ao Senhor. Então, querido, mas o Senhor, ele pede algo para nós, para que nós sejamos plenos, para que nós sejamos completos na presença dele. Então, algo falta, querido, na vida de tantas pessoas, mesmo estando diante da presença do Senhor, mesmo estando em igreja abarrotada de pessoas, nem todas as vidas são mudadas, nem todas as vidas são transformadas, querido, porque infelizmente falta uma entrega, porque infelizmente, querido, ainda falta levantar da cama de madrugada para buscar a presença de um Deus que vale mais do que todo e qualquer conforto, porque é Ele que conforta a nossa alma e também o nosso espírito. Querido, algo muito mais importante para nós fazermos, querido, que antes que nós fôssemos comprados por qualquer coisa, querido, nós fomos comprados pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. Então, irmãos, todos nós sabemos que nós precisamos dizer não para algumas coisas, para que o Senhor, ele realmente possa entrar na nossa vida. Não basta dizer, Senhor, eu entrego a minha vida para Ti, Senhor, eu te dou meu coração, Senhor, recebe, lembra-te de mim quando entrares no Teu reino, não simplesmente isso. Mas é necessário fazer algumas entregas realmente diante do Senhor. É necessário fazer algumas renúncias diante do Senhor. Renunciar, primeira coisa, querido, às nossas próprias vidas. Vidas que não são nossas, mas são de Deus. Nós precisamos lembrar todos os dias. E se a minha vida hoje, querido, ela fosse minha, eu tinha umas coisas interessantes para fazer. Eu acho que eu pegaria, esses dias nós fizemos negócio, eu faria isso hoje de novo, mesmo com ele assim. Esses dias eu estava devendo para eles, a gente ir no Parque das Águas, a gente não tem tempo nem para a gente mesmo, às vezes, né? Mas esses dias, pai, vão, depois do dia de trabalho aqui,
a gente ainda é mais garotão, umas dores aqui atrás, sabe? Eu cato o Dorflex lá, engole ele, vamos lá. E falei, filho, vamos para o Parque das Águas, olha filho, vamos lá. E nós fomos lá com as crianças. Catamos as bicicletas, enfiamos dentro do carro, amarramos as cordas, lá não tem jeito para levar, falei, vamos levar mesmo assim. Espero que a viatura passe por nós. Amarramos as cordas lá na bicicleta, falei, vamos assim mesmo. E aí chegamos lá e ele acabou caindo de mau jeito de um brinquedo lá, acabou tritando o pé. Mas hoje, se a minha vida fosse minha, hoje eu tinha umas coisas assim bem interessantes para fazer. Esse calor, 15 de barro, não, meu Deus do céu, sai da frente. Né? Aquele lugar bonito lá, o botânico, o jardim botânico, né? Eu fiquei sabendo ainda que vai emendar, não sei se você sabe, jardim botânico com o Parque das Águas, eles vão emendar, vai ser criado outro parque lá para juntar os três, vai virar uma coisa só. Diz que o negócio vai ficar grande, ela vai virar praticamente um referencial. Se a vida fosse minha, eu sabia exatamente o que fazer hoje. Mas a questão é que alguém um dia pagou um preço por ela. Eu não posso negar isso, eu tenho que entregar, eu tenho que ter as minhas vidas nas mãos de Deus. Nós precisamos ter as nossas vidas nas mãos de Deus. Nós não podemos viver a nossa própria vida como nós pensamos, mas depositá-las realmente no altar do Senhor. Então todos nós, querido, nós sabemos que para manter uma vida espiritual, irmãos, com saúde, uma vida espiritual saudável, física, hoje é o tempo da geração sarada, sarada no corpo, mas a mente infelizmente ainda continua doente. Mas hoje é o tempo de uma geração sarada. Se quer perder alguma coisa, faz exercício tal. Se quer tal coisa, não, aqui eu quero o braço, quero ficar fortão, quero que a minha camisa engole, então o exercício é tal. Então vivemos em uma época de uma geração sarada, mesmo com a mente doente. Mas para a nossa vida espiritual, irmãos, ela estar sarada na presença do Senhor, algumas coisas é necessário. É necessário, querido, nós deixarmos o velho homem, nós deixarmos a nossa antiga maneira de viver. A maneira de viver antiga, ela pertencia a nós. Essa maneira de viver, ela não pode mais pertencer a nós. Ela tem que pertencer a Cristo Jesus. E os parâmetros da nossa vida hoje, eles são Deus, são a palavra, são a direção que o Espírito Santo ele nos der. Muitas coisas que nós poderíamos fazer e nós gostamos, nós não podemos fazer mais, porque não é a vontade do Pai, não agrada ao Senhor. Mas muitas coisas também, querido, que nós temos para fazer, infelizmente, puxa, é assim, é desse jeito, a palavra diz que muitas coisas nós não faríamos se fossem por nós mesmos, mas pelo Senhor, para que assim o reino dele venha a ser estabelecido nessa vida, na nossa vida. Então nós precisamos fazer, porque o Senhor, nós somos templos de Deus, e o Senhor pede para que o templo ele esteja da maneira tal com que Ele queira, para que então Ele possa realmente entrar nesse templo, e Ele possa realmente fazer a glória dEle, querido, resplandecer nesse templo, amém, querido? Então, irmãos, muitos cristãos, eles enfrentam, querido, a seguinte ideia, eles têm esse seguinte pensamento, que o pecado, que a vida, querido, antiga, que os hábitos antigos, que tudo aquilo que fazia-se antigamente, querido, tornou-se o nosso hábito, começou a fazer parte da vida nossa. O pecado, querido, ele entrou de certa forma que o ser humano dá permissão, irmãos, através dos olhos, através da boca, através dos pensamentos, sabe? De tantas maneiras, através das mãos, que não deveriam às vezes estar em alguns lugares, mas faz com que o pecado ele entre na vida da pessoa. E depois, querido, que o pecado ele entra na vida da pessoa, ele começa a corroer, pior do que um câncer. E é interessante, querido, que ele corrói de certa forma, que como um câncer, por exemplo, ele vai destruindo a vida da pessoa, mas a pessoa ela não percebe. Quando a pessoa ela percebe alguma coisa, principalmente as pessoas que elas não têm o costume de frequentar o médico, de fazer aqueles exames básicos, né, periódicos. As mulheres por hábito, né, e elas têm esse costume, mas os homens vão só quando estão arrastados, eles vão, sendo levados com os guinchos, com as marcas, eles vão embora. Senão, dificilmente vai fazer aqueles exames, né, que devem ser feitos. Mas ele vai entrando na vida da pessoa. Pastor, quando é que nós percebemos que isso entra na nossa vida? Quando nós temos alguns hábitos também da parte de Deus em nós. Quando, por exemplo, nós vamos no médico e nós percebemos algo assim bem no começo, aquilo pode ser resolvido na presença do Senhor também, querido,
Quando nós percebemos algumas coisas bem no começo, nos avisam e nós percebemos, aquilo também pode ser resolvido facilmente, sabe? Para que nós não venhamos a estar em estado terminal. Estado terminal então pode ser resolvido, nem sempre, irmãos, nem sempre. Existem pessoas, irmãos, que só vão perceber a vida que elas vivem quando chegarem diante do tribunal, do grande trono branco. Algumas pessoas, aí elas vão perceber simplesmente a vida que elas vivem, simplesmente no dia do Senhor, no dia do juízo final. Nós como cristãos, irmãos, não poderíamos estar diante do grande trono branco. Não é para nós, não é para aqueles que realmente servem a Deus, para aqueles que são realmente filhos de Deus. O grande trono branco não é um lugar, mas o grande trono branco é o lugar daqueles que vão ser chamados, daqueles que vão ser desprezados pelo Senhor. Nós, assim como está escrito na palavra do Senhor, em Romanos capítulo 8, a partir do versículo 1, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, segundo as suas próprias vontades, mas andam segundo o Espírito. Então, mas muitas pessoas elas vão perceber lá no estado terminal, quando não for possível fazer mais nada. E quando o médico fala assim, vai para casa porque agora deixa passar os últimos dias com a família. Quando o Senhor disser para muitos, olha, o que eu poderia fazer por você, eu tive vontade, tive desejo de fazer, dei a minha palavra, e a palavra custou sangue, antes de custar o sangue de Jesus, custou o sangue de profetas, custou o sangue de homens tementes ao Senhor, custou o sangue e a vida de muitos revolucionários. Antes de tudo isso, eu tentei fazer algo por você, busquei fazer algo por você. Dei o Espírito Santo, Jesus Cristo, o exemplo na cruz do Calvário, a palavra de Deus e tudo mais. Mas ainda assim, não se deu ouvidos. Sabe uma coisa assim que eu acho muito interessante, querido? Coisas assim que nos impactam. Eu sempre, irmãos, valorizo, eu tenho uma maneira minha, talvez você tenha a tua de valorizar as coisas. Eu sempre digo algo aqui em casa, eu gosto das coisas assim que impactam. E quando nós passamos a respeito do teatro do juízo final, eu achei isso algo maravilhoso. E nós olhamos assim para a igreja, nós vemos assim, querido, uma igreja quebrantada, chorando ali, sabe, querido, na presença do Senhor, algo maravilhoso. Mas às vezes, querido, é como um médico que receita, lá dá o remédio, ele receita, dá o diagnóstico, fala, você toma isso e isso, você vai ficar bom. Depois você volta aqui para a gente ter o resultado final, para poder dizer algo para você. E a pessoa não toma remédio, coisa nenhuma. E ela continua adoecendo. Sabe, irmãos, eu lamento tanto, querido, de não ter o poder vivido em outra geração, em outro tempo, onde existiam pessoas que realmente davam suas vidas por causa de Jesus, por causa do Evangelho. Onde as pessoas elas amavam mais a Cristo do que a elas mesmas. Elas não se valorizavam, mas elas tinham prazer em morrer por causa do Evangelho. A vida delas, para elas, valia nada, mas elas julgavam importante quando elas estavam fazendo a obra de Deus. Eu lamento que não ter vivido em outra geração, uma geração de que as pessoas, quando elas entregavam as vidas para Jesus, para elas a vida delas era de menos, mas elas queriam sentir algo mais de Deus. E elas queriam saber o que elas precisavam fazer para elas sentir mais de Deus. E elas faziam. Olha, pai, faz isso, a pessoa fazia. Passava dias em oração, em consagração, em busca, em clamor, até o Senhor se manifestar na vida dessa pessoa. Sabe? Mas o Senhor nos deu nesse tempo. O Senhor nos entregou nesse tempo. A mim e a você nesse tempo. Em um tempo, querido, que as pessoas elas não têm prazer por essa palavra, irmãos. Elas não têm prazer por essa palavra, mesmo nós chamamos de palavra de Deus. Muitas pessoas não têm prazer nisso. Tem gente, irmãos, que vem da igreja, irmãos, mas não gosta de ler a Bíblia, não gosta de ler a palavra de Deus. Tem gente, irmãos, que quando a palavra confronta, a pessoa fala assim, oposto, e se esquece, querido, que nós simplesmente transmitimos o Evangelho do Reino de Deus, o Evangelho da salvação, a palavra da reconciliação, uma maneira para que você possa se aproximar mais de Deus. Querido. Muitas pessoas, elas dizem que amam, mas elas odeiam essa palavra, porque essa palavra confronta suas próprias vidas. E eu louvo a Deus, porque essa palavra ela causa impacto nas nossas vidas. Porque se essa palavra não fizesse diferença para mim e para você, compensava jogar fora. Porque para que vai valer? Mas eu louvo a Deus, porque por onde essa palavra passa, irmãos, quando se há um coração aberto e receptivo, querido, ela transforma, ela muda a vida, ela muda a direção. Tem mudado a minha, tem mudado a tua, eu louvo a Deus por isso. Sabe, querido,
Então, mas o querer nosso, irmãos, ele precisa existir para que o Senhor possa, irmãos, fazer, para que Ele possa entrar na nossa vida. Nós, queridos, somos uma geração que precisamos dizer não ao pecado. Hoje, irmãos, as coisas elas estão muito escancaradas, querido. Hoje as coisas elas estão muito expostas. Elas têm chegado com facilidade, querido, a cada um de nós. Hoje o pecado ele bate na nossa porta todo dia, bate na nossa televisão, bate no nosso computador, bate no nosso telefone, bate por tudo quanto é lado, querido. O pecado ele nos sonda, ele nos ronda também todos os dias. E todo dia o pecado vem e me chama. Todos os dias, amado. Nós precisamos, assim como diz a palavra do Senhor, resistir ao diabo, resistir ao mal, querido, para que ele possa fugir de vós, para que ele possa fugir de cada um de nós. Dizer não, irmãos, para algumas coisas, mesmo isso desagradando algumas pessoas por ser a vontade de Deus. A vontade de Deus, amado, ela precisa ser absoluta na nossa vida, independente da vontade de qualquer ser humano, querido. Nós temos uma vontade para fazer, uma vontade para realizar, é a vontade de Deus. A vontade de Deus, querido, não é, por exemplo, querido, que no momento de nós buscarmos a Ele, nós entreguemos, querido, um momento para nós mesmos. Os momentos da nossa vida não são nossos, irmãos, guarda isso no teu coração. O Senhor pede para que nós estejamos orando em espírito, querido, o tempo todo orando em espírito. Você já viu alguém orar em espírito dormindo? Você já viu? Você fala assim, pastor, eu estou na presença do Senhor. Na presença do Senhor. Já viu isso? Não existe, irmãos. O Senhor nos chama por despertamento. O Senhor nos chama, irmãos, para nós acordarmos, querido, enquanto é tempo. O Senhor nos chama, querido, para nós buscarmos a Ele, querido, enquanto nós podemos encontrar o Senhor. Porque muitas pessoas, irmãos, eu não sei se quando essa igreja estiver pronta, eu não sei se vai dar tempo disso tudo. Não sei quanto tempo vai demorar isso. Pode ser que 10 anos, eu acredito que não tudo isso. Mas pode ser que 10 dias, pode ser que 10 horas ou 10 minutos, eu não sei. Mas muitas pessoas vão olhar e talvez essa igreja terminada vai ficar linda, você vai ver como é que vai ficar bonito. Nós vamos fazer o melhor para o Senhor. O melhor que nós temos, o melhor que nós pudermos, vamos entregar diante do Senhor. Na minha casa não vai ter ar-condicionado, mas aqui vai. Na minha casa não vai ter piso tal, leva de 10 reais. Vai de 10 reais no metro. Mas aqui vai. Você vai ver, se você esquecer de pentear o cabelo na tua casa, você vai fazer assim, chega aqui. Ele está lá, tá bem, casa do Senhor, sabe? Mas deixa eu dizer algo para você, muitas pessoas vão talvez bater na porta e dizer, puxa, aqui deve ser igreja bonita, deve ter alguém aqui para falar de Jesus para mim, mas elas não vão encontrar, porque um dia nós tentamos falar e nós não encontramos oportunidade no coração delas, sabe? Isso não é bom, claro que não é bom. A partir do começo do mês de fevereiro, nós vamos voltar com o grupo de evangelismo, já com alguma pessoa representando o grupo de evangelismo, trabalhando na liderança do grupo de evangelismo, vamos voltar. E com certeza um dia essas pessoas vão se lembrar de que um dia alguém entregou um panfleto para ela. Um dia alguém disse para ela, pelo menos, Jesus te ama, e Ele tem um plano e um propósito na tua vida. Elas vão bater nessa porta, tocar a campainha e ninguém atende. E elas vão ouvir a seguinte notícia: o povo que vinha nesse lugar, aqui nessa igreja aqui, alguns dias já eles não estão, não frequentam mais. Não porque eles estão nas suas casas, mas porque eles foram para a morada eterna, morar com o seu Senhor e seu Salvador Jesus Cristo. Exatamente por isso, querido. Nós vivemos essa geração, irmãos, que precisa impactar o mundo, querido, uma vida que leva. O Senhor não nos chamou para ser iguais às pessoas que estão lá fora. Nós não podemos nos considerar melhores, mas o Senhor nos chamou para impactar com aquilo que foi plantado dentro de nós. Com a boa e com a perfeita vontade de Deus, nós precisamos espalhar elas para o mundo lá fora. Precisamos espalhar qual a vontade de Deus para o mundo. A vontade de Deus, querido, é que as pessoas todas venham se converter, chegar ao conhecimento pleno da salvação. Você pode pensar assim, pastor, mas tem nenhuma pessoa aqui que não é convertida. Eu sei, irmãos, eu sei disso. Mas para nós convertermos, ou para alguma pessoa ser convertida através das nossas vidas, ovelha, sim, ela gera ovelha, uma pessoa ela gera outra. Mas ela vai se converter, ela vai ser gerada conforme nós somos. E essa é a questão. Conforme nós somos. Normalmente, conforme os nossos hábitos, a pessoa ela vai ser exatamente assim. Ela vai procurar querer parecer-se conosco.
olha, tal pessoa eu tenho como exemplo na minha vida e eu vou querer ser igual a tal pessoa. Como se nós podemos chamar de o pai na fé, outros chamam assim, ou alguém que é referencial para si. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Hoje, se nós tivéssemos alguém gerado, sentados do nosso lado, prontinho, como será que essa pessoa seria? Gerados igualzinhos. Será que seria uma pessoa que não amaria a Deus acima de todas as coisas, acima das circunstâncias? Não pagaria preço, querido, para dobrar o teu joelho e botar teu rosto em terra para clamar a presença de Deus vivo? Como será que serão aqueles que forem gerados por cada um de nós? Como será que serão? Sabe, irmãos, Gálatas, capítulo de número 4, verso de número 9, está escrito assim: mas agora que vocês conhecem a Deus, ou melhor, agora que Deus os conhece, como é que vocês querem voltar para aqueles poderes espirituais fracos, sem valor, porque querem tornar-se escravos outra vez deles? Ou seja, quando nós pegamos aqueles costumes, nós adotamos os costumes que nós vivíamos antigamente para nós mesmos, nós começamos a tomar para nós de volta. Sabe o que está querendo dizer? Todas aquelas pessoas que quando estavam caminhando pelo deserto, e nas aflições da vida dela, elas diziam assim para Moisés: ô Moisés, por que você nos trouxe para morrer aqui? Poxa, pelo menos no Egito tinha sepultura. Por que você nos trouxe aqui, Moisés, para passar fome? Pelo menos no Egito tinha cebola, tinha alho, tinha pepino para nós, Moisés. Por que você nos trouxe para cá, para esse lugar, para a gente perecer nesse deserto? Sabe que é como se a gente estivesse dizendo a mesma coisa. Quando eu entreguei minha vida para Jesus, parece que as coisas eram melhores, parece que as coisas aconteciam diferente, parece que tudo fluía muito bem, mas parece que agora, quando eu entreguei minha vida para Jesus, parece que as coisas não são assim. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. O Senhor, é claro, existem tempos de trabalhar de Deus nas nossas vidas. Existe o trabalhar de noite nas nossas vidas, Deus trabalhando no turno da noite, no tempo que não entendemos, no tempo que estamos ali, parece que em trevas, sozinhos, longe de todo mundo, na solidão. Nesses tempos, o Senhor, Ele trabalha nas nossas vidas. É uma maneira de Deus trabalhar na nossa vida. Deus, Ele trabalha aqui no falando, mas Ele trabalha também no silêncio, quando Ele espera, Ele pede para que nós simplesmente venhamos a crer nele, porque Ele já lançou uma palavra sobre as nossas vidas, e nós precisamos carregar, sustentar essa palavra dentro de cada um de nós. Deus trabalha, querido, sustentando e nos animando todos os dias. Deus trabalha assim também, quando todos os dias Ele nos encoraja. Deus trabalha, querido, quando Ele permite que muitas vezes nós somos afrontados e assolados até mesmo. Para que isso? Para que nós venhamos a adquirir resistência, para que quando nós formos no combate, querido, nós estejamos fortes. Então a presença do Senhor, o trabalhar de Deus é um treinamento, irmãos, para cada um de nós. Por que o Senhor fortalece os nossos lombos, querido? Por que o Senhor fortalece os nossos braços? Você já viu alguém fortalecer os braços na rede? Eu nunca vi ninguém fortalecer os braços na rede, mas se exercitando ou trabalhando forte, batendo forte, para que quando ele partir, querido, para o definitivo, ele possa estar ali. Não, isso aqui eu sustento, o meu braço sustenta isso aqui. É como, querido, quando nós partimos para a vida cristã, talvez para a tua liderança espiritual, talvez, querido, para o impacto, para aquilo que Deus tem para a tua vida, querido, talvez para a tua busca, simplesmente para o teu clamor, você possa resistir, querido, você possa resistir o mal. Então, muitas vezes, Deus permite muitas coisas na nossa vida que nós não entendemos. Muitas vezes, Deus permite muitas coisas, mas o que nós não podemos, querido, fazer, querido, imaginar ou crer que Deus ele nos desamparou e nós temos que voltar para o nosso pecado, voltar para a nossa vida, voltar para o nosso conforto, querido, porque é indiferente Deus dentro de cada um de nós, é indiferente a atuação de Deus. A atuação de Deus, irmãos, não é indiferente, irmãos. O agir, o trabalhar de Deus, querido, ele depende, querido, 50%, querido, de cada um de nós. Quando nós buscamos, quando nós clamamos e quando nós esperamos, querido, você pode ter certeza, querido, que Deus ele vai agir, querido, Ele vai entrar na nossa vida e Ele vai fazer a diferença. Amém, irmãos? Então, irmãos, o que o povo de Gálatas estava querendo fazer? Estava querendo voltar, é claro, para os seus costumes antigos, para os seus rituais antigos. O apóstolo Paulo falou: não é assim. Esses rituais aí que são fracos, eles não funcionam, eles não servem para nada, isso é escravidão. O apóstolo Paulo chamando eles para a novidade de vida, para nós sermos uma pessoa nova.
Que irmão, onde você vai? Domingo? Você fala assim, vou à igreja. Quando você vai? Vou à igreja, vou celebrar o Senhor. Aí, irmão, é bom lá, o que você faz? Lá eu vou, Senhor. Sabe, irmãos? Ó, extrema emoção. Parece que já foi, mas ainda está vivo. Já brincou daquela brincadeira morto vivo? Morto, vivo. Tá aparentemente vivo, mas espiritualmente falando, parece que já foi faz algum tempinho. Então, irmãos, algumas coisas nós precisamos fazer para que nós tenhamos, querido, a fortaleza, querido, de Deus dentro de cada um de nós. Irmãos, uma coisa, você bem rapidinho com você, uma coisa que nós precisamos fazer e não podemos abrir mão: orar a Deus. Orar e encontrar, queridos, os nossos hábitos pecaminosos através do Espírito Santo. Pastor, eu faço os negócios assim, eu nem percebo. Pois é, o Espírito Santo nas nossas vidas, ele nos faz perceber, ele nos faz ter essa sensibilidade dos nossos atos errados, dos nossos atos pecaminosos. Salmo 139, no versículo de número 24, diz assim: sonda-me, ó Senhor, conheces o meu coração, prova-me, conheces as minhas inquietações, e vê se há em mim algo mal ou uma conduta que te ofende, e dirige-me pelo caminho eterno, pelo caminho da salvação, pelo reto caminho do Senhor. Somente o Espírito Santo, irmãos, ele identifica aquilo que existe errado na vida do homem. A carne não identifica, a carne sente prazer. Então, quando você encontrar alguém, irmãos, e você vê que o negócio está do outro lado, a situação está inversa, a pessoa fala assim: pastor, eu nem percebi. Ô irmão, nem percebi, eu estou meio assim, nem percebi, mas acho que nada a ver. Sabe que eu vou dizer uma coisa para você? É que o Espírito Santo, ele pode estar longe. O Espírito Santo, ele pode ter se retirado, porque não houve lugar para ele. O lugar do Senhor, ele deve existir na nossa vida. Irmãos, confessar o nosso pecado diante de Deus. Hoje é um culto que será um culto de Santa Ceia, irmão, um culto da noite, irmãos. A palavra está escrita que nós precisamos confessar as nossas culpas, os nossos pecados diante de Deus, irmãos. E quando você vai no advogado, irmãos, o que você tem que fazer? Você tem que falar para ele tudo que você fez, porque se algo, querido, você fez e você não disse a ele, não tem como ele justificar. Ele vai trabalhar em cima daquilo que você falou para ele, e ele vai ali encaixar algumas leis e vai procurar justificar você. Jesus é assim na nossa vida. Ele vai nos justificar naquilo que nós entregamos diante dele com o coração quebrantado e contrito, mas muitas coisas elas ficam, querido, debaixo do tapete. Você lembra de alguns desenhos antigos que a gente assistia no tempo da inocência? Os desenhos eram inocentes. A pessoa varria, escondia os negócios assim debaixo do tapete, daqui a pouco continuava varrendo de novo. Sabe o que vai acontecer no dia do Senhor? É como se o Senhor ele fizesse assim, ó. A pessoa chega lá, é como nós comentamos no culto de terça-feira, né? Chegou e, Senhor, olha, Senhor, eu fiz isso para o Senhor. Olha, Senhor, construímos a igreja lá em Pilelinha. Pessoal, olha, construímos a igreja lá em Pilelinha. Senhor, fizemos isso, nós fizemos aquilo. Lá o Senhor faz assim com o tapete. E esses negócios aqui? Tem que ter treva aqui embaixo, tem que ter esse negócio que é bonito. E a vida santa com Deus? Não justifica aquilo que nós fazemos, não nos santifica. Aquilo que nós fazemos para o Senhor, o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo de número, o amor, capítulo 13, a partir do versículo 1 Coríntios, eu posso entregar meu corpo para ser queimado, se não tiver amor. Senhor, mas amor é só amar. Mas está escrito que aquele que me ama segue meus mandamentos. É só amar, seguir a palavra. Eu posso entregar meu corpo para ser queimado, entregar toda a minha fortuna, como ele mesmo diz, mas se eu não tiver amor, nada disso que adianta nas nossas vidas, se nós não tomarmos a palavra de Deus para cada um de nós. Filho pródigo, querido, quando ele chegou diante do pai, que ele disse: Pai, pequei contra ti, e perante Deus e contra ti, Senhor, não sou digno de ser chamado de teu filho. Mas, sabe, ele saiu um monte de coisa para falar para o pai, trata ele como um dos seus jornaleiros. Pai, o que o pai fez com o dom da confissão? O pai restituiu na vida dele. O pai trouxe de volta na vida dele tudo aquilo que ele havia perdido, por ter saído da presença do pai. Sabe, irmãos, buscar, irmãos, e desejar vencer, irmãos, não com a nossa própria força, mas vencer com o Senhor, irmãos. Vencer com o Senhor. Muita gente frustrada, irmãos, dentro da própria igreja, porque procura vencer as suas próprias vidas da sua própria maneira. Sabe, irmãos?
Às vezes, querido, trabalha 24 horas por dia, às vezes isso, às vezes aquilo, às vezes faz algo ilícito para procurar vencer, e tantas coisas para vencer, querido, e muitas vezes ela se frustra, tendo, sabe, tantas coisas, mas o Senhor Jesus não está no meio de tudo isso, porque é algo ilícito. O Senhor não está no meio, querido. E o que acontece? Acontece que a pessoa, ela muitas vezes está dentro da igreja, infelizmente, querido, ela está vazia, ela continua vazia, porque Deus não encontrou um lugar ainda para estar, porque ainda o velho hábito, ele está tomando posse da vida da pessoa. O velho costume ainda toma posse da vida de muitas pessoas. Eu creio, querido, que aqui não é assim. É por isso que você está aqui nessa manhã, porque na tua vida eu acredito que não é assim, mas muitas pessoas, elas são assim, sabe, querido? O Senhor nos chama, querido, para uma vida com Ele. Só para encerrar, o Senhor nos chama para uma vida com Ele. O Senhor nos chama, querido, para momentos com Ele, momentos preciosos. Sabe, irmãos? Sabe quando alguém chama o outro alguém para ter um momento com Ele? Por que você acha que deve ser? No mundo perdido como esse, deve ser para fazer alguma coisa que não serve, alguma coisa que não é boa. Mas Deus, quando nos chama, irmãos, para nós termos um momento com Ele, é porque algumas coisas Ele quer fazer em nós. Ele quer nos tratar, Ele quer nos fortificar, Ele quer, querido, derramar a tua graça sobre a nossa vida. Ele quer derramar, querido, o óleo da unção sobre as nossas vidas. Sabe, querido? Ele quer, querido, nos ensinar, irmãos, o caminho dele. Porque quando nós começamos a olhar o caminho de Deus com os nossos próprios olhos, nós começamos a andar em outra direção. Irmãos, só o Espírito Santo de Deus pode nos levar pelo caminho chamado Jesus Cristo. Nós não podemos andar sozinhos, nós não sabemos qual a direção, nós nos tornamos perdidos. Pastor, mas tem a Bíblia? Tem. Se nós começarmos a ler a Bíblia, irmãos, sem a presença de Deus, nós vamos tornar como qualquer teólogo louco que existe por aí, que fala um monte de coisa que não deve. Se nós simplesmente começarmos a ler a Bíblia sem a presença do Senhor, sem a comunhão com Deus. Mas o Senhor, o Espírito Santo, Ele nos conduz, irmãos, para o caminho da verdade, e nos mostra, nos revela o segredo e a riqueza de Deus através da palavra, através daquilo que Ele tem para cada um de nós. Você está disposto a amar esse Deus? Você está disposto a isso? Sabe, irmãos, maravilhoso. Nas nossas vidas, nós não podemos, queridos, às vezes, eu vou usar esse lado, mas não estou dizendo que é isso, mas só usando como exemplo, nós poderíamos, por exemplo, cantar cânticos maravilhosos, cantados muito bem, tocados muito bem, que é uma coisa maravilhosa. Para os homens seria algo muito bonito. Mas segundo as nossas vidas, onde é que tudo isso está chegando? Sabe? Onde é que chega aquilo que nós fazemos, irmãos? Não basta simplesmente ofertar o nosso louvor, a nossa adoração ou qualquer outra coisa diante do Senhor. Ela precisa chegar em algum lugar. Nosso dízimo, a nossa oferta, antes dele cair lá embaixo no gasofilaço, ele precisa cair e ser recebido na presença de Deus. O nosso toque do instrumento, seja o louvor cantado, antes de chegar aos ouvidos das pessoas para saber o que elas acham quando nós cantamos, quando nós tocamos, antes disso, tudo isso precisa chegar ao coração de Deus para ver como exatamente Deus recebe aquilo que nós fazemos. Se show, se louvor, se adoração, se simplesmente uma apresentação, ou se realmente uma entrega diante do Senhor. O nosso eu diz que eu vou arrebentar para impressionar. Nossa alma, nosso espírito diz que nós precisamos simplesmente adorar e adorar. Precisamos simplesmente levantar as nossas mãos, usar o nosso perfeito instrumento, que é a nossa voz, e dizer: Tu és grande, Senhor. Tu és tudo na minha vida. O Senhor é o que eu preciso. O Senhor é o meu alimento, o Senhor é o meu sustento. Eu posso não ter, Deus, o almoço daqui a alguns instantes, pode faltar o alimento na minha mesa, mas jamais pode faltar a Tua palavra na minha alma, no meu espírito, a Tua presença. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nem só de pão. Os homens buscam pão o tempo todo, 24 horas por dia, buscando pão.
mas um pão morto, um pão que perece, um pão que satisfaz o corpo e simplesmente isso e leva a pessoa para baixo. Se faltar, queridos, Deus permitir que falte alimento sobre a minha mesa, sobre a tua mesa, irmãos, creio que o Senhor não vai permitir, mas se for da vontade dEle, se Ele permitir isso, querido, eu tenho certeza que se nós perecermos aqui, o Senhor vai nos receber na glória. Você está preparado para isso? Você está preparado para ser recebido por Deus? Se o Senhor pedisse você hoje, se o Senhor pedisse você, querido, assim como está escrito na palavra, louco essa noite pediram a tua alma, mas dispensa louco. O Senhor dissesse para você: olha filho, essa manhã eu vou pedir a tua alma. Que tanto nós temos para entregar para o Senhor? A nossa devoção, a nossa gratidão, né? Uma vida agradecida pelo Senhor, por tudo quanto Ele tem feito em nossas vidas. Nós sabemos que aquilo que nós colhemos de bom é porque o Senhor nos deu. Mas nós sabemos também que aquilo que nós colhemos de ruim foi porque nós plantamos. A culpa está em nós, nunca em Deus. Deus é perfeito, nós somos falhos, nós erramos, nós pecamos, nós tropeçamos. Deus não, querido. O Senhor, Ele sempre nos mostra o caminho. O Senhor, Ele sempre nos mostra a direção. Amém, irmãos? Se coloque de pé em nome de Jesus. Se coloque de pé por um instante. Se coloque de pé por um instante. Eu sei, querido, como é que de repente você chegou aqui nessa manhã, não tem ideia de como é que você chegou com o teu coração, com a tua vida. Não sei como é que está dentro de você. Nós não estamos aqui para condenar, nós estamos aqui, querido, para apontar o dedo, para mostrar de maneira nenhuma, longe de nós isso. Nós só estamos simplesmente mostrando e apontando o caminho da salvação. Deus nos chamou para isso, e para isso nós precisamos de alguma coisa. E o Senhor quer isso, querido, nos nossos dias. Irmãos, abra os seus olhos por um instante, já vamos orar. Irmãos, nós vivemos em um tempo, irmãos, que nós chamamos de último dia. Os últimos dias, estamos estudando sobre isso na terça-feira. Nós todos estamos vivendo nos últimos dias, irmãos. O que alguém sábio, irmãos, faria quando um médico dissesse, vamos voltar no médico de novo, só não disser do médico, se ele dissesse assim para você: você tem um mês de vida, viva o melhor que você pode viver, porque dentro de um mês você vai morrer. Muitos médicos dizem isso para muitos pacientes. E Deus, Ele fala assim para nós, que nós estamos vivendo os nossos últimos dias na face dessa terra. É como se Deus estivesse dizendo, querido, nessas oportunidades que Ele nos dá: viva os seus melhores dias, porém na minha presença. Viva os seus melhores dias. Viva os dias de gozo na minha presença. Viva os dias de prazer na minha presença. Viva dias de clamor na minha presença. Dias que você se humilha, que você agrada o meu coração na minha presença. O que você faria, querido, se Deus dissesse isso para você? Que você tem alguns dias apenas. E nós temos alguns dias apenas. A nossa vida é como um sopro, diz a palavra, um sopro. Passou. Chegou do outro lado já. É como um sopro, é muito rápido. Muitas pessoas vão morrer pensando assim: puxa, eu tenho tanta coisa para fazer, e tantos planos assim colocados na mesa, tantas coisas ali, não, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Muitas pessoas vão morrer no meio dos seus planos, no meio dos seus dias. Muitas pessoas vão ser ceifadas. Mas nós não somos filhos das trevas, nós somos filhos da luz. Tudo isso está claro diante de nós. Que se o meu dia, irmãos, a vida do homem, deixa eu falar uma coisa para você. A vida do homem, irmãos, assim como disse o Salmo, 60, 70 anos de que passa disso, você cansei de falar. Eu tenho 43. 43, rapaz, já passei da metade. Eu tenho, irmãos, mas uns 27 anos no máximo. Segundo disse Deus, se eu for durar 70, que é a prorrogação já de uma vida, rapaz, 20, sabe, o negócio está muito perto. Agora imagine você, se você soubesse que no limite de Deus, 70 anos você já ia. Rapaz, o negócio está chegando perto. Eu vou viver o melhor de Deus. Faltasse um ano, você fala: não, eu vou jejum 30 dias no mês. Vou comer essa Bíblia aqui, eu vou comer ela. Ela vai ficar toda macetada, mas eu vou dormir abraçado com ela e vou acordar com ela. Sabe?
Eu posso ser mandado embora, mas esse manual aqui, ele vai me acompanhar no meu trabalho. Você dizer isso? Você dizer isso irmãos, você é carregar a palavra de Deus como se fosse tudo na tua vida. E é. Exatamente esses são os nossos dias, muito curtos. Estão chegando ao fim. Estão chegando na prorrogação, querido. E o Senhor, Ele pode a qualquer momento nos pedir. Como disse aos irmãos, louvado seja Deus. O Senhor nos pedir um momento de culto, um momento de louvor, um momento que você esqueceu os seus problemas lá atrás e está simplesmente louvando a Deus do Senhor Jesus. Mas pode ser um momento que nós estejamos lá no trabalho, mas a Bíblia pede para que nós estejamos o tempo todo orando sem cessar, orando no Espírito. Quando dá para você olhar para a boca, lá dentro está clamando o nome de Jesus, lá dentro está clamando a graça e a misericórdia dele para a tua vida. Aleluia. Fecha os teus olhos, fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos, mas não fica com a tua boca fechada, porque eu acredito, eu imagino, eu suponho que você tem muitas coisas para você falar com o Senhor teu Deus, para esse Deus que te deu a vida, para esse Deus que te deu a oportunidade de viver, querido, nessa terra, para levar o nome dele, para refletir a glória dele, para transmitir o evangelho dele, querido, para mostrar que o reino dos céus é estabelecido na vida daquele que se entrega. Abra a sua boca, querido, feche os teus olhos e comece a falar com Deus, comece a se entregar diante dele, porque essa vida que você leva não é tua, mas ela pertence somente ao Deus que te criou, ela pertence somente ao Deus que te formou. Deus amado, Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós oramos, Deus, a Ti mais uma vez, nós clamamos a Ti, Senhor, mais uma vez nessa manhã, Pai, Deus, Te agradecendo, Te louvando, Te bendizendo, Deus, Te exaltando, Pai. Tu és, Deus, a nossa razão de viver, Tu és a razão do nosso existir, Tu és, Deus, o ar, Deus, que nós respiramos, Tu és, Deus, o chão que nós pisamos, Tu és o Deus que agrada as nossas vidas, Tu és o Deus que agrada, Deus, os nossos corações. Nós nos agradamos em Ti, Pai. A nossa esperança está em Ti, Deus, porque nós esperaríamos no homem, Deus, se o homem é vão, se o próprio homem é passageiro, Deus, mas quando nós esperamos o Senhor, nós esperamos um Ser Supremo, um Deus Todo-Poderoso. Quando nós esperamos o Senhor, nós esperamos em alguém que pode fazer todas as coisas por cada um de nós, alguém que pode cuidar do nosso corpo, mas alguém também que pode cuidar da nossa alma, alguém que pode cuidar do nosso espírito, alguém que pode alegrar os nossos corações, alguém que pode fazer de cada dia um dia novo para nós, alguém que pode fazer da nossa família uma família nova, uma família de Deus, uma família transformada, alguém que pode fazer da nossa vida cristã uma vida plena, uma vida de entrega, uma vida de alegria, uma vida de renúncia, uma vida que toca o coração de Deus. O Senhor pode fazer, Deus, em nossas vidas, Pai, uma vida, Deus, que venha, Senhor, trazer prazer nos olhos das pessoas que estão lá fora, a ponto de elas quererem o Deus que nós servimos, a ponto de nossos filhos quererem servir ao mesmo Deus que nós, a ponto, Senhor, de nós clarearmos, Deus, os lugares que nós passamos, Deus, porque a luz do Senhor está dentro de nós. Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus, Deus, perdoa, Senhor, os nossos pecados, perdoa, Senhor, o pecado, Senhor, os pecados da tua igreja, Senhor, do teu povo, Deus, aquilo que tem afastado, Deus, os teus filhos de Ti, Pai, no nome de Jesus, perdoa, Senhor, que Teu Espírito Santo, Deus, possa estar lembrando, que Teu Espírito Santo, Senhor, possa estar trazendo, Deus, a memória, Pai, a respeito daquilo que os Teus filhos talvez tenham te desagradado, a respeito, Deus, daquilo que os Teus filhos tenham, Pai, ou, Senhor, chateado, tenha entristecido ao Senhor, entristecido ao Teu Espírito, Pai, no nome de Jesus, lembra-nos, ó Deus, nos faz lembrar, Pai, daquilo que um dia nós escondemos, Deus, embaixo do tapete, daquilo que um dia, Deus, nós não confessamos a Ti, Pai, que o Senhor nos faça lembrar, Deus, no nome de Jesus, de todas as nossas transgressões, nossos pecados, as nossas iniquidades, de tudo aquilo, Deus, que Te aborrece, Pai, nos faz lembrar, Deus, para que nós venhamos a reconciliar com o Senhor, para que nós venhamos a pedir perdão com o Senhor, para que nós possamos voltar, Deus, à essência do primeiro amor, de que quando nós sentíamos prazer, Deus, simplesmente pelo fato de estar na Tua casa, de quando nós sentíamos prazer, Deus, simplesmente pelo fato de nós abrirmos a Bíblia e nós lermos a Ti, quando nós sentimos prazer, Deus, em dobrar os nossos joelhos, porque nós estávamos falando com alguém que é maior que nós, alguém que nós chamávamos de Senhor, não simplesmente porque está escrito que é Senhor, mas porque é Senhor, porque é o dono de todas as coisas, porque é o Todo-Poderoso. Pai, no nome de Jesus, nos faz carregar, Deus, a essência da palavra,
essência da palavra, Deus, que não diz que nós somos crentes, Deus, pelo que nós temos, que nós somos crentes pelo que nós possuímos, ou que nós estamos na igreja porque nós queremos A, B ou C, nós queremos conquistar isso ou aquilo. Deus, antes de qualquer coisa, Pai, a única coisa que nós queremos conquistar, Deus, é o Teu coração. Porque quando nós conquistamos o Teu coração, Deus, o Senhor é que nos satisfaz. O Senhor, Deus, é que faz dar sentido, Deus, às nossas vidas, Pai. E nós queremos ter motivos, Deus, para agradecer. E com certeza nós temos motivos de sobra, Deus, para abrir a nossa boca. Se você não tem, querido, busque um motivo para agradecer ao Senhor. Você deitou e dormiu, querido, mas Ele que te acordou nessa manhã, Ele que te sustentou, querido, pela madrugada. Não foram teus ossos, não foram teus nervos, não foi teu corpo que te levantou, mas Ele te acordou, Ele que te pôs de pé. Porque se Ele, querido, deixar você agora, querido, agora, você cai morto como alguém que não vale nada e daqui a pouco começa a cheirar mal. Mas é o Senhor que sustenta a tua vida, é Ele que te toma, querido, nas tuas mãos, para que você possa servir e para que você possa adorá-lo. Pai, no nome de Jesus, abençoa, Senhor, o nosso dia, Pai. Abençoa, Senhor, nossos momentos, Deus, na Tua presença. Que nós venhamos a viver um dia, Deus, não para nós, mas um dia para Ti. Que se nós, Deus, ciarmos, Deus, algum momento de lazer, Deus, que nós possamos dizer, nós estamos ciando um momento de lazer, porque o Senhor proporcionou isso para nós. E o Teu nome seja louvado em tudo. O Teu nome seja louvado em tudo que nós fizemos, Deus. Tudo na nossa vida seja para o Teu louvor, para a honra e para a glória do Teu nome. Bendito seja o nome do Senhor. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus. Se o Senhor não voltar, Deus, até a noite, Deus, à noite nós queremos estar aqui, na permissão do Senhor, celebrando, participando do corpo e do sangue do Senhor, da Santa Ceia do Senhor. Mas se o Senhor voltar, se o Senhor voltar, exatamente nesse dia, exatamente nessa manhã ou nessa tarde, Pai, nós queremos nos alegrar. Nós queremos chegar diante do Senhor, Deus, com a mente transformada. Não sabemos, Deus, qual a nossa reação, mas se for uma reação desse pensamento que nós temos hoje, nós queremos te abraçar. Nós queremos sentar no Teu colo. Nós queremos te agradecer, Deus, por tantas coisas que o Senhor fez por nós. Mesmo sem nós podermos pagar, mesmo assim o Senhor nos aceitou. Nós queremos te agradecer, Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus. Obrigado pelas coisas boas que nós gostamos quando acontece. Obrigado pelas coisas que não são tão boas assim e que nós muitas vezes não gostamos ou não entendemos o porquê acontece. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. A Ti seja a nossa vida, a Ti seja o nosso louvor, a Ti seja a nossa adoração. Amém, Jesus, amém. E graças a Deus. Irmãos, viva, querido, tua vida na presença do Senhor. Guarda o teu coração para Ele, porque a tua vida pertence a Ele. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Graças a Deus. Irmãos, à noite, às 7h30 da noite, Santa Ceia do Senhor. Venha, querido, adorar ao Senhor. Venha participar do corpo do sangue do Senhor Jesus. Irmão, tem um pensamento errado com relação a Santa Ceia. Deixa eu falar uma coisa para você já encerrando. Pastor, eu não estou muito bem, então acho que eu nem vou na Santa Ceia. Irmãos, você não está muito bem aqui, você não vai estar muito bem na tua casa também. Se Jesus voltar, você não está muito bem, você vai ficar. Então, irmãos, você acerta para estar tudo bem. Ajeita as coisas, dá uma guaribada nas coisas, ajeita na presença do Senhor. Se não tiver força para fazer, fala assim: Senhor, me ajuda, me fortalece para que eu venha me acertar. O Senhor não vai negar isso para você, querido, porque é para conserto, é para edificação. Com certeza o Senhor vai te ajudar. Então, vem, querido, participar do corpo do sangue do Senhor. Ele não pede para deixar de participar, Ele pede para consertar, e aí então houver participação. Ele pede conserto, simplesmente isso. Simplesmente isso. E examine-se o homem, faz um exame, pede perdão, conserta, aí então participa, mas conserta, ele pede. E virou uma tradição, não estou bem, não fica em casa. Jesus vier, fica lá na casa. Deixa a mansão celestial, não fica na casinha que apodrece com o tempo, que perece, né? Começa a criar lá os mofos, né? O Senhor tem coisas muito maiores para nós, amém, irmãos? Então, 7h30 Santa Ceia do Senhor, e à noite a gente fala a respeito das coisas que a gente tem como compromisso, da gente vai estar atualizando a agenda. Não só assim. Graças a Deus. Irmãos, Deus abençoe a tua vida, amém, irmãos? Amém. Coloca a tua mão nessa posição. Se você quiser oração depois do culto, estamos aqui, tá bom? Para orar pela tua vida. Mas coloca a tua mão assim nessa posição, faz assim na tua mão. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão inseparável do Espírito Santo de Deus esteja contigo e permaneça contigo todos os dias da tua vida, em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Irmãos, põe tua mão assim ao alto da tua cabeça, põe assim a tua mão.
Amém, querido? Será que é um óleo precioso descendo sobre as obras das suas vestes? Que a santificação, querido, e que a unção, que a graça do Senhor possa estar sobre a tua vida. Amém, irmãos? Deus abençoe, vai em paz e que o Senhor te acompanhe. Participa conosco lá do nosso desjejum, do nosso cafezinho, tá bom?